O que significa ter o arcano 15 no triângulo invertido do nome de batismo? Esse arcano tão temido, né? O arcano O Diabo. Antes de falar sobre ele, eu vou pedir a tua ajuda, deixando o seu like, para fazer com que o algoritmo leve esse vídeo até mais pessoas. Quanto mais like um vídeo tem, mais pessoas vão receber esse vídeo como recomendação. Tá bom? Então eu conto com essa tua ajuda. Vamos ajudar outras pessoas a terem acesso a essa informação também. Então vamos lá. O que significa, né? Eu recebi essa pergunta sobre o arcano 15 logo depois que eu postei o vídeo sobre o arcano 13, né, que é o arcano da morte. E aí, como eu recebi mais de uma pergunta sobre o arcano 15, eu resolvi vir gravar aqui esse vídeo pra gente falar aqui sobre ele, né? Então, o que significa esse arcano 15 no triângulo invertido do nome de batismo? Antes de falar sobre ele na prática, eu queria dizer que todos os arcanos dentro da numerologia cabalística, eles não determinam uma situação e diz assim, olha, isso aqui vai acontecer e você não tem como fugir disso. Pelo contrário, todos os arcanos, eles falam de possibilidades. É algo que possivelmente a gente vai poder viver, seja positivo ou negativo. Então, essas vivências, elas podem ou não ocorrer a depender de como nós agimos. Então, os arcanos tidos como nefastos, né, arcanos negativos, como é o caso do arcano 15, o diabo, ele não chega aqui para dizer, olha, você vai ter um acidente, você vai ter um grande problema na sua vida, uma grande doença. Não, ele fala, olha, toma cuidado, porque você tem uma propensão muito maior do que as outras pessoas de sofrer acidentes, de ter uma doença mais séria, né, uma doença grave. Então ele é um arcano que serve como um aviso também, né, mostrando que aquele período tem negatividades que estão circundando aquela pessoa e ela pode sim vir a vivenciar essas negatividades, que foi o meu caso. Quando eu estava vibrando no arcano 15, eu fui atropelada, né? Por pouco não deixo de andar, né? Não perco ali os movimentos. E também, num período assim de um ano e meio, eu também sofri um outro acidente onde eu fraturei os dois braços, fraturei um dos ossinhos aqui da coluna no pescoço, quebrei nariz, foi um acidente bem sério. Sobrevivi, né? Tô aqui. Mas poderia, infelizmente, não ter resistido ou ter ficado com sequelas pro resto da vida. E eu tava nessa energia do arcano 15. Se os meus pais tivessem feito o meu mapa quando eu nasci, eu com certeza ia já estar bem orientada pelos meus pais, que naquele período era um período que eu estava ali mais passiva a sofrer acidentes e eu teria evitado, né? Com certeza eu teria evitado as circunstâncias que eu mesma me coloquei para sofrer os acidentes que sofri. Né? Porque o atropelamento, por exemplo, eu estava no meio da rua junto de uns coleguinhas de escola na frente de uma discoteca, porque nós éramos menor de idade e lá a gente não podia entrar. Então os alunos da escola, a gente se reunia todo mundo no meio da rua, da avenida, em frente à discoteca, e a gente abria só um espacinho para os carros passarem. O carro passava, a gente voltava para o meio da rua. Então assim, é uma situação de risco? É. Havia uma praça do outro lado da rua que eu poderia ter ficado lá, era um lugar muito mais seguro, mas eu preferia ficar no meio da rua com os meus colegas. Então eu me coloquei nessa situação de risco, e a outra também foi uma situação que eu me coloquei. Então se eu tivesse essa orientação, olha, Bia, nesse período aqui, de tal ano a tal ano, você tem um risco maior de sofrer acidente, eu teria evitado essas situações, percebe? Então, quando a gente fala dos arcanos, como é o caso dos arcanos negativos, eles estão ali apontando situações negativas que podem nos acontecer. Mas não quer dizer que vai depender do que a gente vai fazer. O que a gente vai tomar como atitude diante de determinadas situações? E isso vai definir, né, se a gente vai passar por uma situação difícil ou não. Então o arcano 15, ele mostra, por exemplo, problemas no lado sexual.
Então aqui a gente pode ter pessoas que quando estão sobre essa energia vão ter ali alguns problemas ligados a excesso de desejo sexual, libertinagem, né? Perigo de traição. Essa traição aqui tanto pode ser da própria pessoa, que vai sentir o desejo de trair, né? De ter outras pessoas que não aquela que ela já tem no relacionamento afetivo, como pode também estar mostrando que ela vai ser traída, tá? E a traição aqui, nesse caso específico, não tá falando só da traição sexual mesmo, né? Afetiva, mas também a traição entre amigos, por exemplo, de trair os amigos, de ser traído pelos amigos, familiares. É um arcano que também vai mostrar, por exemplo, o risco de acidente, que é o que aconteceu comigo. Então, há uma grande chance de todas as pessoas, sob a influência do arcano 15, sofrerem acidentes. Então, tem que ter cuidado na hora que for dirigir, na hora que for guiar uma moto, né? Enfim, ter cuidado em excesso de velocidade, ter cuidado em fazer ali esportes radicais. E se treina, tem que ter cuidado com aquele treino que está fazendo, para não fazer algo ali em excesso, para não vir a ter uma lesão, sofrer um acidente mesmo. Então é ter precaução, ter muito cuidado para não se envolver em algum acidente. Mas não só isso, né? Esse arcano ele também vai mostrar doença. Então, nesse período é muito bom cuidar da saúde física, ter uma boa alimentação. É muito bom quando você está no arcano 15, você ter isso, né, para você trabalhar a saúde física. Mas ele também mostra problemas a nível emocional. Então é muito bom a pessoa trabalhar questões emocionais, né, trabalhar esse lado interno para que esse arcano ele venha trazendo de fato um alerta daquilo que a pessoa vai trabalhar, vai corrigir, vai evitar e não vai ter nenhum problema, né? Então, só para deixar muito claro, tem pessoas que passam pelo período do arcano 15 sem sofrer, bem dizer, nada de negativo na vida delas. Por quê? Porque quando elas sabem que estão sob essa influência desse arcano, elas conseguem trabalhar tudo aquilo que ela precisa evitar e justamente não vir a sofrer com essa energia desse arcano, né? E também esse arcano, ele não só mostra a questão de doença, como eu falei, risco de acidente, as questões sexuais, mas ele também mostra ali magia negra. Ele mostra pessoas que têm muita inveja, por exemplo, né? Ele vai apontar isso, porque quando a gente fala de magia negra ou algo nesse sentido dentro da numerologia, a gente não está só falando aqui de alguém que vai fazer um ritual, a gente está falando também de pessoas que têm aquele olho bem negativo na nossa vida. Você já imaginou a pessoa 24 horas colocando o olho negativo dela em cima de nós? É muito pior do que qualquer outro ritual que fosse feito, né? Então, esse arcano, ele também fala disso, né? De ter cuidado com falsas amizades, ter cuidado com más companhias. Então, é realmente um arcano que, embora ele traga, vamos dizer assim, esse sentimento de algo muito negativo, ele é muito mais um arcano conselheiro que chega dizendo, olha, tenha cuidado com quem você anda, o que você faz, as relações que você tem, né? Principalmente no que se refere a pessoas ali solteiras, por exemplo, que se relaciona com várias pessoas, ter muito cuidado com tudo isso, porque é um arcano realmente que traz alertas bem sérios sobre essa questão, né? Ligadas ali ao lado sexual. Então é um arcano que nos auxilia a observar aquele momento que a gente está vivendo para que a gente possa trabalhar ele da melhor maneira possível, né? Então o arcano 15, embora seja o arcano diabo e embora ele sinalize coisas negativas, como eu até esqueci de falar aqui, ele também mostra problemas no lado profissional, né? Problemas ali de ruína, por exemplo, para quem tem empresa, tem risco de falência. Então é um arcano que simboliza um período que pode ser negativo em todos os setores da vida. Porém, como ele chega como um alerta, a gente, quando está sob essa vibração, é só cuidar direitinho das nossas energias pessoais que a gente consegue passar
por esse período com muito mais tranquilidade. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado de alguma maneira. Se conhece alguém aí que tem o Arcano 15, manda para essa pessoa esse vídeo. Eu imagino que ela vai gostar muito de saber. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer imenso responder você, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!